Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero então mais uma vez falar de Byung-Chul Han, o filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959, que vive na Alemanha desde os 22 anos de idade e que escreve ensaios sobre o mundo contemporâneo. Eu quero hoje continuar falando do livro dele, cujo título é Não Coisas, Reviravoltas no Mundo da Vida. Um livro publicado em 2021 na Alemanha, traduzido aqui no Brasil pela editora Voz em 2022. O capítulo 5 tem como título Inteligência Artificial. E eu vou destacar então alguns elementos, fazer algumas citações e destacar alguns temas que aparecem nesse capítulo. Vamos lá então, ele fala sobre pensamento. O que é pensamento? Ele diz, em um nível mais profundo, o pensamento é um processo decididamente analógico. Então, percebe por essa citação qual vai ser a tônica do capítulo. Quer dizer, ele vai dizer que a inteligência artificial é artificial, mas não é suficientemente inteligente, porque um processo de pensamento só é possível de forma analógica, ou seja, de forma não digital. Então ele vai, na sequência, dizer o seguinte: a inteligência artificial não pode pensar, porque não se arrepia. Falta-lhe a dimensão afetiva, analógica, a comoção, que não pode ser captada por dados e informações. Então ele está dizendo, olha, a inteligência artificial não pode pensar, ou seja, ela não é suficientemente inteligente. Ela pode captar dados, ela pode processar dados de uma forma que um ser humano não pode, mas existe algo que apenas o ser humano é capaz de fazer, que é ter essa dimensão afetiva, ser afetado por aquilo acerca do qual se pensa. Vamos pensar que existe aí uma espécie de dogma da filosofia positivista que diz que a afetividade, a subjetividade, ela deve se distanciar de todo o trabalho de pesquisa exatamente para não interferir, para não atrapalhar. E o que o Byung-Chul Han está dizendo nessa citação é exatamente o contrário. Está dizendo, não existe de fato pensamento quando não existe afeto, quando o sujeito não está afetado por aquilo que ele observa. Então veja que é uma citação aparentemente muito inocente, mas existe um contexto filosófico, um contexto teórico, uma série de dados ou de conceitos que estão sendo pressupostos pelo Byung-Chul Han aqui nessa citação. Ou seja, ele claramente está contestando quase um dogma da filosofia positivista. Aliás, toda a nossa produção acadêmica, científica, até a atualidade inclusive, ela é ainda predominantemente positivista. Lembre-se das proibições de escrever em primeira pessoa, lembrem-se das proibições que existem do sujeito expressar afeto, ou expressar afetação, no sentido de que ele se sente afetado, se sente constrangido, se sente atingido por aquilo que estuda. Imagina que você, por exemplo, vai fazer uma pesquisa de campo de caráter antropológico, como aconteceu comigo, de fazer trabalho de campo por 2 anos numa grande igreja neopentecostal brasileira, e dizer que eu assisto aqueles cultos, assisto os ritos, ouço aquilo que é dito, vejo tantas coisas, e que eu não posso ser afetado por tudo isso, e quando eu estiver escrevendo sobre aquilo que eu observei, eu devo usar uma linguagem neutra, uma linguagem de distanciamento em relação àquilo que eu estou vendo. Isso é totalmente absurdo, porque seria negar a própria inteligência, que, de acordo com o Byung-Chul Han, envolvem os processos afetivos. Por isso a inteligência artificial é artificial, mas não é inteligente, ou é apenas limitadamente inteligente. E só o ser humano, em função dos seus afetos, é que é capaz de pensar adequadamente, ou de verdade. De acordo com Heidegger, uma outra citação, ele vai falar agora sobre a dúvida. A história da filosofia é uma história da
tonalidade afetiva fundamental. O pensamento de Descartes, por exemplo, é disposto pela dúvida, enquanto o maravilhar dá o tom ao pensamento de Platão, né? Então ele está dizendo, olha como elementos tipicamente humanos estão presentes na história da filosofia, né? E só para tomar dois exemplos, citando dois grandes clássicos da história da filosofia, né? Todo mundo conhece o tópico da filosofia que diz lá, que fala sobre a dúvida de Descartes, né? Como é que eu sei que a concepção que eu tenho acerca de um objeto corresponde àquilo que o objeto é, né? Chamada de dúvida cartesiana, né? Bom, não interessa a resposta que você pode dar eventualmente a essa dúvida, mas o importante é que, uma vez a dúvida tendo sido gerada no interior do ser humano, ela é a mola propulsora, né? Ela é aquilo que impulsiona a pesquisa, né? Então o desejo de pesquisar, ele nasce muitas vezes da dúvida, ou ele precisa nascer da dúvida. Então quem não duvida, quem não questiona, quem não sabe, quem não tem consciência que não sabe, não pode ser um pesquisador ou pesquisadora, né? E ele depois cita outro exemplo, que é o caso de Platão, né, um filósofo do mundo antigo, dizendo que o maravilhamento, o estar maravilhado, o estar encantado com as coisas, é o que de fato dá o tom ao pensamento de Platão, né? Então existe uma afetação também aqui, né? Afetação no sentido de afeto, de sentimento, né? De percepções, de subjetividade em movimento, né? Embora a filosofia e toda a academia e toda a pesquisa científica nos últimos anos, talvez desde dos fins do século XIX até a atualidade, esteja querendo nos convencer do contrário, né? De que a subjetividade é um problema, ela atrapalha toda e qualquer pesquisa. Depois ele vai falar então em sensibilidade, né? Ele diz assim, ó, o pathos, capacidade de sentir, é o começo do pensamento. A inteligência artificial é apática, né? Apatos, sem patos, sem sentimento, sem afetação, né? Quer dizer, sem patos, sem paixão. Ela calcula, ou seja, ela se limita a calcular, né? Vocês podem observar isso, por exemplo, navegando nas redes sociais. Pegue, por exemplo, o Instagram, né? Você começa a curtir determinados perfis ou determinado post, e ele não consegue distinguir a especificidade daquele post, né? Por exemplo, eu gosto bastante de vinho, então eu olho as publicações sobre vinho, mas de repente começou a aparecer de forma insistente uma publicação sobre um vinho que eu sei que é um vinho muito ruim, de péssima qualidade, né? Então a inteligência artificial percebeu que eu gosto de vinho, mas não percebeu que eu não gosto de qualquer vinho, né? Ele supõe, por exemplo, que eu gosto de pagar barato no vinho, mas eu não vou comprar um vinho apenas porque ele é barato, né? Ele precisa ser bom. Então o vinho ideal para mim é o vinho com a melhor qualidade pelo menor custo. Se você me oferecer um vinho apenas barato ou um vinho sem qualidade, isso não me interessa, né? Então, só que é só o ser humano que é capaz de sacar isso, né? A inteligência artificial que apenas faz cálculo e diz, bom, estou rastreando essa pessoa gosta de vinho, então eu coloco toda e qualquer informação sobre vinho para ela, mas a coisa não funciona assim, né? Nós humanos sabemos, a inteligência artificial não. E depois ele vai falar sobre um tema que eu gosto bastante, sobre Eros, né? Ele diz, o pensar é alimentado pelo Eros, divindade do amor, de acordo com a mitologia grega. Em Platão, Logos e Eros entram em uma relação íntima, né? Logos é a razão, Eros é o amor, a paixão, né? Eles entram numa relação íntima. Eros é a condição de possibilidade para pensar. Heidegger
também segue Platão nisto. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, eu sou professor universitário, convivo com jovens o tempo todo, e na minha percepção, o maior desafio que a educação enfrenta no atual momento é exatamente a falta de eros, né? Como é que você vai entrar numa sala de aula e você vai dar aula para um grupo de alunos e alunas que não tem paixão, que não tem desejo, que não tem vontade de aprender? Claro, nós professores somos pessoas limitadas e podemos ser muito mais limitados, uns mais limitados do que os outros, né? Quer dizer, ou seja, alguns têm mais habilidade didática, mais habilidade comunicativa, outros têm bastante conhecimento, outros menos. Então há uma diferença, e claro, eu não estou dizendo que um professor não pode ser uma pessoa isenta ou incapaz de produzir desejo de aprender no aluno, na aluna, mas eu diria também que uma pessoa que não está afim de jeito nenhum em aprender, não tem desejo, não tem motivação, né? Ou seja, não está seduzida por eros, é muito difícil fazer qualquer coisa em sala de aula, né? E o contrário também é verdade, né? Um aluno, uma aluna cheia de vontade, é muito fácil ensinar para essa pessoa, né? Então eu me lembro que eu venho mantendo, desde que eu entrei na universidade, 15 anos e meio atrás, eu venho mantendo grupos de estudo, e eu comecei a me cansar em função exatamente disso, né? Da falta de motivação que um aluno ou outro, né, apresenta. E quando eu estava querendo já desistir de fazer grupo, uma determinada aluna me chamou e falou: e aí, professor, não vai ter o grupo mais? Eu falei: eu estou um pouco desanimado porque os alunos marcam, não vêm, quando vêm não leem o texto, quando leem não estão dispostos a discutir, a debater comigo, então eu estou um pouco desanimado. Ela falou: não, professor, eu quero, nós vamos formar um grupo, eu vou chamar outros estudantes, e ela de fato se articulou, e em poucos dias nós tínhamos um grupo já importante, significativo, de colegas dela que estavam extremamente motivados a aprender, e a gente conseguiu então formar um bom grupo de estudo. E é muito fácil estudar com esse grupo, porque eles estão bastante motivados a aprender, têm muita curiosidade, ou seja, eros habita na vida desses estudantes, e eu acho que é isso que o Byung-Chul Han está querendo dizer aqui, tá bom? Espero ter ajudado a compreender mais um capítulo desse livro. A gente volta a se encontrar para poder analisar um outro capítulo ainda desse livro, que é um livro interessantíssimo. Eu espero te encontrar lá. Um abraço e até mais!